Já partiremos logo para o nosso terceiro painel. Vamos lá. O tema desse painel é armazenamento de energia. Sistemas de storage, a chave para a transição energética global e do Brasil. O moderador deste painel será senhor Hunter Pessoa, diretor de geração distribuída do Sind Energia e CEO da H3 Solar. Por favor, recebam uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Os nossos painelistas são senhor Marcos Vlastis, presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Por favor. Olha só, chegando lá. E agora, vem para cá, senhor Merivaldo Brito, embaixador Goodwill e diretor MTR BES. Uma salva de palmas, gente. Vamos lá, firme. Isso. Obrigada. E agora, por gentileza, vem para cá o senhor Rogério Costa, gerente nacional de vendas da TBA Energy. Obrigada pelas palmas, pessoal. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo painel para vocês. Então, já deixo aqui a palavra com o senhor Hunter Pessoa. É sua palavra. Agora sim, né? Perfeito. Primeiro, agradecer a todos pela presença e é uma imensa satisfação estar aqui participando de um painel tão importante de armazenamento e queria agradecer em nome do nosso presidente Luiz Carlos e agradecer em nome dele todos os diretores e também fazer um agradecimento à empresa que está fazendo a organização, a SOTS, né, pela organização e pelo brilhante evento. Eu queria, antes de começar e chamar os palestrantes, só falar um pouco do que eu tenho visto e presenciado sobre a questão de armazenamento. Então hoje, inclusive, eu comecei o dia abrindo as notícias de energia e uma das notícias em um único site tinham 3 notícias sobre armazenamento. Uma que uma empresa iria investir até 2025 224 megas em armazenamento do Brasil. Outra que os preços de armazenamento estavam caindo a um nível que já começava a fazer sentido para sistemas de potência menor. E outra notícia que na Colômbia, apesar de não ser no Brasil, mas estava lá na matéria, na Colômbia, e os créditos é do Canal Solar, foi onde eu vi essa matéria, eles fizeram um sistema isolado para 220 famílias, com um sistema híbrido, né, que é solar, bateria, armazenamento e diesel, para 230 famílias, um sistema de bateria de armazenamento de 1 mega e um pouquinho. Então, assim, é notório que os sistemas de armazenamento eles vieram de fato, né, e eu tive na Intersolar agora Munique, São Paulo, e a Intersolar de Munique, o número e o volume de empresas falando de armazenamento, storage, BES é absurdamente grande. Então é algo que a gente está vendo como tendência e como foi falado agora há pouco, né, a curva do Tuiuiu pelo pessoal da EPE, a gente consegue, né, começar a analisar e transformar esse tuiuiu e já virar um pato ali, diminuir um pouco esse pescoço, pensando em armazenamento. Mas sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para nosso primeiro palestrante, o Marcos, que já foi apresentado. O Marcos, que é uma pessoa que já vem aí lutando e é um desbravador do setor de armazenamento, que eu conheço aí de longas datas, e hoje está como presidente da ABSAI, não é isso? E Marcos, fica à vontade, a apresentação é sua. Valeu, obrigado. Boa sorte. Valeu, para nós. Boa tarde, pessoal. Para vocês me escutam, perfeito. Boa tarde a todos. Primeiramente, Hunter, muito obrigado pelo convite. Também agradeço ao Luiz Carlos e toda a equipe do Sind Energia por essa excelente oportunidade. Também queria deixar registrado que eu achei maravilhosa a ideia de criar esse troféu Jurandir Picanso, né? O Jurandir que tem influenciado tanto a modernização do setor elétrico, né? Um profissional brilhante, totalmente fora da curva, então nada mais do que merecido, e eu achei um belíssimo gesto. Bom, já foi apresentado, sou Marcos, CEO da NewCharge. Nós somos uma empresa de engenharia e desenvolvimento de projeto na área de armazenamento e também tenho a honra de ser o presidente do Conselho de Administração da ABSAI, Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento. E
A gente, como a Upsai, somos uma associação relativamente jovem. A gente criou essa plataforma no ano passado e vocês podem ver que dentro de 12 meses a gente conseguiu juntar um grupo muito relevante de players. Hoje, justamente hoje, entrou nosso 30º associado, que é a Tesla. E uma coisa que eu acho interessante e que acho muito legal, porque sempre foi uma meta nossa da gente conseguir ser uma associação transversal, né, que agrupa tanto fabricantes de baterias, integradores de sistema de armazenamento, mas também os mais variados usuários, né, empresas de geração, empresas de transmissão. Então é uma plataforma que nos está ajudando bastante em destravar, em articular pautas e temas que a gente julga como relevantes e como essenciais para o desenvolvimento do armazenamento de energia elétrica aqui neste país. Quando a gente olha um pouco mundo afora, a gente vê esse crescimento vertiginoso. De 22 para 23, o mercado global de armazenamento em energia elétrica basicamente quadruplicou, quase 100 gigawatt-horas foram instaladas, 44 gigas, né? Isso é mais do que 3 vezes a potência nominal da binacional de Itaipu, então são números muito relevantes. E por que isso está acontecendo? Tem vários fatores. Existe o crescimento das fontes renováveis não despacháveis ao redor do mundo, existe claramente a realização e o entendimento que o armazenamento é uma das tecnologias chaves, junto com transmissão, junto com outras tecnologias, para poder gerenciar esse crescimento das não despacháveis. E claramente acontece também o barateamento maciço, principalmente de soluções a partir de baterias de íon de lítio, né? Somente nos últimos 12 meses a gente tem observado uma redução de preços na faixa de 25%, 30%. Hoje a gente enxerga sistema de armazenamento no Brasil já importados com toda aquela carga tributária, diria eu, absurda, na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400 por quilowatt-hora. Isso é basicamente metade ou menos da metade daquilo que a gente viu um ano atrás. Então esse setor claramente está crescendo e está tendo os fundamentais para ter esse crescimento. No entanto, olhando o mercado brasileiro, ele é minúsculo. A gente fez um levantamento no ano passado, a gente na época contabilizou algo em torno de 300 megawatt-horas de projetos. Eu creio que hoje talvez já estejamos na faixa de uns 330, 340, mas ainda assim é muito pequeno. Tá? E eu queria trazer na minha breve apresentação uma contextualização de onde que a gente vê algumas das principais vertentes de crescimento e uma das principais propostas de valor do armazenamento de energia elétrica para o mercado brasileiro, lembrando, né, que o sistema elétrico brasileiro ele é muito diferente daquilo que a gente vê mundo afora. Não adianta a gente querer copiar, colar modelos de negócios e arranjos tecnológicos que têm dado muito certo na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, porque o Brasil é muito diferente, né? Ele tem um setor elétrico único e, portanto, ele também exige soluções únicas. Mas certamente, né, e isso já foi amplamente debatido nos painéis anteriores, uma das tendências que marcam o presente e também marcarão o futuro do setor elétrico brasileiro é o crescimento das fontes não despacháveis, principalmente solar, tanto na forma centralizada como na forma de micro-mini geração. O Rafael da EPE e os outros colegas falaram já bastante sobre isso, não quero me alongar demais. E a gente vê esse tuiuiui, ou seja, o animal que vocês gostariam de interpretar nessa curva, mas isso efetivamente é um planejamento da EPE com o crescimento da curva de carga. A gente vê o quê? A gente vê o achatamento no horário do meio-dia e uma rampa cada vez mais significativa, cada vez mais íngreme durante a noite. E essa rampa, que inclusive pode superar esses 40 gigawatts que estão mapeados aqui, ela enfrenta limitações, tá? E o INS hoje estima que a potência hidrelétrica instalada no Brasil será insuficiente para atender essa rampa. Então, a situação que estaremos vivendo num futuro muito próximo não é uma situação de déficit de energia. Isso também já foi mencionado, mas é importante a gente realizar isso, a gente possa até ter um déficit de energia, ainda mais em momentos com baixa energia natural afluente, como estamos enfrentando exatamente neste momento. Mas
a gente tem um déficit de potência e ao mesmo tempo uma sobra de energia. A gente tem uma sobra de geração solar fotovoltaica, principalmente no início da tarde, e a gente tem esse déficit de potência de energia. E onde eu discordo um pouco com a visão do Rafael é que, além do crescimento e da expansão das redes de transmissão, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, né? Porque hoje o dogma do setor elétrico brasileiro parece que está pregando o seguinte: precisamos de mais transmissão, correto, mas não vai resolver o problema, e precisamos de termoelétricas para atender a carga noturna e o pico de carga no horário ponta. Será que é isso mesmo? Será que somente essas duas respostas resolvem o problema? Eu acho que não. E quando a gente olha o comparativo do uso de termoelétricas versus sistemas de armazenamento de grande porte para o atendimento daquela ponta noturna, que são 4 horas, o que a gente se depara? A gente se depara que as usinas termoelétricas, por muito confiáveis que eles sejam, por muito que elas sejam capazes de fornecer inércia ao sistema, elas são uma solução muito cara. Elas são uma solução muito cara porque eu tenho um investimento na usina em si, e além do investimento eu obviamente tenho o combustível que vou queimar, né? No leilão de reserva de capacidade de 2021, todos nós contratamos um seguro compulsório que vai custar a todos nós consumidores algo em torno de 8 bilhões de reais ao ano, 3,5 bi de receita fixa pela disponibilidade e algo em torno de 5 bilhões de despacho dessas usinas, caso elas forem despachadas diariamente, como parece que vai ser necessário. E aí fica a pergunta: puxa, de um lado a gente enfrenta o vertimento e constraint off das nossas usinas solares e eólicas, inclusive isso virando um problema de judicialização. Pelo outro lado, a gente tem esse déficit de potência. O armazenamento, logicamente, é a ponte que consegue amenizar e endereçar esses dois problemas ao mesmo tempo. O uso de sistema de armazenamento para o produto potência e para outros serviços do sistema elétrico é amplamente comprovado na Austrália, no Reino Unido, na Califórnia, no Texas. Então não faltam referências internacionais que mostram que, do ponto de vista técnico, esse sistema de armazenamento são capazes de suprir potência ativa, suprir outros serviços relevantes como gestão de reativos, gestão de frequência, gestão de tensão. Basta a gente ter políticas públicas adequadas, e por isso a gente está defendendo de uma forma tão veemente a inclusão de sistema de armazenamento, sejam elas acoplados a usinas renováveis ou standalone, nos próximos leilões de reserva de capacidade. Nós não somos contra nenhuma tecnologia, a gente não gostaria de, em hipótese alguma, menosprezar a relevância das termoelétricas e de outras tecnologias de geração, mas a gente claramente não aceita uma discussão que diz: bateria ainda é muito cara, não é, e bateria não tem confiabilidade, também não é verdade, né? Então essa discussão é claramente um debate muito importante, e eu estou feliz em perceber que há, por parte do Ministério de Minas e Energia, por parte do INS e da EPE, uma mudança de visão, e que também no radar do poder concedente, claramente o armazenamento já está aparecendo. Eu queria agora mudar um pouco de tópico e falar da relevância do armazenamento para consumidores, principalmente para consumidores de média tensão. A gente tem aqui essa pizza, né, que mostra um pouco como que temos hoje a segmentação desse universo de consumidores de energia elétrica no Brasil. O breakdown é basicamente do grupo A, né? E a gente sabe que no grupo A, com um modelo de tarifação que temos no grupo A, em princípio temos 3 propostas de valor para sistema de armazenamento. Temos a questão do atendimento no horário ponta, ou seja, essas 3 horas, geralmente no final do dia, entre as 18 e 21 horas, onde a energia é mais cara. Temos a questão da gestão da demanda contratada e, evidentemente, em regiões principalmente com indicadores de DEC e FEC elevado, ou em caso de indústrias, por exemplo, com uma elevada sensibilidade no quesito qualidade de energia, também temos a funcionalidade do backup. Mostro aqui para vocês o ranking das principais distribuidoras de energia com relação ao seu delta tarifário entre horário ponta e fora ponta. E a gente está olhando aqui basicamente a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, e é claro que
quanto maior esse delta, maior a viabilidade do meu sistema de armazenamento. Então, queria mostrar aqui para vocês cases concretos. Isso aqui seria as economias que um sistema de armazenamento acoplado a uma unidade consumidora A4 verde na Coelba seria capaz de entregar para uma unidade consumidora ainda cativa com GD1. Então é uma proposta de valor muito interessante, e mesmo no mercado livre para clientes com fatores de carga que tenham uma certa relevância no horário ponta, a gente já tem uma proposta de valor relevante. Então, até convido vocês, caso vocês estiverem com ideias de projetos ou oportunidade de projeto, me procurem para a gente aprofundar um pouco sobre isso. Encerrando aqui já a minha apresentação, não posso deixar de falar da Amazônia e dos sistemas isolados na Amazônia, cuja matriz hoje é predominantemente uma matriz fóssil. Os sistemas isolados representam algo em torno de 1% da carga nacional, um pouco menos, 0,8%, mas quase 10% das emissões de gases CO2 do setor elétrico é causada por essas localidades. Então, urgente a gente ter iniciativas de hibridização, como esse exemplo que estou mostrando aqui, Pacaraima e Amajari, em Rondônia. A operação de micro-redes a partir de uma fonte renovável intermitente como a solar é um belíssimo problema técnico para resolver. Funciona, né? Temos cases concretos no Brasil. É importante que seja considerada a inserção tanto do solar fotovoltaico como do armazenamento para descarbonizar a matriz elétrica na Amazônia. Para onde isso nos leva? Isso nos leva para um mercado que, com políticas públicas adequadas, com a mobilização necessária por parte dos empreendedores, nos trará um mercado de armazenamento na faixa de 22, 25 gigawatt-horas ano instalado em 2030, com um potencial de investimento na faixa de uns 45 ou um pouco mais bilhões de reais. Então, o mercado é uma oportunidade muito importante que está ao alcance da nossa mão. Tá? Para que isso precisa acontecer, evidentemente temos algumas evoluções necessárias, e daí a importância de um diálogo construtivo com o poder concedente, com a ANEEL e os demais órgãos públicos que influenciam e determinam a operação do setor elétrico. Precisamos de evolução do marco regulatório, precisamos claramente do poder concedente no quesito leilões, e precisamos de uma adequação também no nosso marco tributário, que hoje cria um forte desincentivos. Mas ainda assim, projetos de armazenamento estão acontecendo e estão se tornando cada vez mais viáveis e cada vez mais competitivos. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção e permaneço aqui à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigado. Belíssima apresentação, Marcos. Muito obrigado. Naturalmente, uma apresentação dessa ela precisaria de mais tempo que nós não temos hoje, mas fica aí o gostinho de quero mais para os próximos anos, para os momentos. Apresentação riquíssima. E agora eu passo a palavra para o segundo palestrante, que é o... Antes disso, só um segundinho, eu queria registrar aqui a presença de alguns colegas. Estou vendo aqui André Montenegro, vice-presidente da FIEC, está aqui prestigiando. Dr. Jurandir, mas o Dr. Jurandir já foi lembrado, e Laís, nossa diretora aqui também. Tem alguns colegas aqui contemporâneos de faculdade, Edson Carneiro, né, da Enel, temos o Marcelo aqui também, Alípio. Então, obrigado por prestigiar o evento e vamos lá. O segundo palestrante, Merivaldo, com uma visão de mercado e uma visão de geração distribuída gigantesca, roda todo o Brasil, conhece muito de implantação de armazenamento com parcerias com empresas de geração distribuída e com certeza vai contribuir muito aqui com o nosso painel. Tá com você, Merivaldo. Obrigado. A discussão tão rica, né? Aprendo mais do que ensino aqui, né? Agradecer aos palestrantes, a oportunidade do Sind Energia, do Prova Energia aqui do Summit e a todos vocês. O pessoal falou bastante do medidor para fora, eu vou falar um pouquinho do medidor para dentro. Vou falar de armazenamento de energia bem na aplicabilidade, bem do que eu faço no meu dia a dia, como o Rutler já falou ali. Eu atuo bastante aí na GD, na geração distribuída, do medidor para dentro. Comecei, como muitos, aí na parte de elétrica há 20 anos atrás, e a gente está aí um pouco para passar um pouquinho dessa experiência do que a gente vem fazendo com o sistema de armazenamento para o consumidor. Então, passar um pouquinho rápido aqui, né, já me apresentou já.
Isso saiu aqui, a gente fez um mestrado aqui na UES, né, e nosso mestrado identificou, principalmente nessa transição energética, o que eu poderia fazer junto às empresas instaladoras, principalmente os integradores e EPCista, e também um consumidor de energia final voltado ao ponto de consumo. Então eu estou falando aqui geralmente de armazenamento no ponto de consumo. Vou tentar passar para vocês aqui rapidamente alguns cases que a gente realizou, inclusive aqui no Ceará, aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, próximo, tá? Esse programa a gente roda o Brasil todo, como o Rito falou, lógico que experiência, mas também fundamentado em artigo científico, que é a quarta revolução industrial, que é a transição energética. E é isso que a gente foca, e a gente quer também que a parte de instalação também, a parte de aplicação com as empresas também se promova nesse mercado gigantesco. Então, por isso que eu falei que é de um medidor para dentro, tá? E a gente tem 3 conceitos para atuar nesse mercado, a gente está vendo onde que a gente deve atuar e onde que a gente está mais capacitando as empresas e os parceiros, que é na indústria 4.0, agro 4.0 e saúde e cidades inteligentes. São 4 pilares que a gente entende que o sistema de armazenamento, seja para o consumidor comercial, residencial e industrial e do agronegócio, vai prevalecer e vai fazer muita diferença, principalmente aqui no Brasil. Tá? Passando mais um pouquinho, só um slide aqui, a gente já vem atuando com esses parceiros já, tanto na parte de empreendedorismo, tech comercial e também na parte de treinamento de instalação. E isso traz o quê? Autonomia de energia. Como o colega bem falou e a gente tem falado aqui, a grande questão do Brasil para mim nunca foi geração de energia, sempre foi, né, distribuição. Por que não mitigar essa distribuição? Por que não criar microrede? Por que não criar soluções do meu ponto de consumo? Assim como nós fizemos com a geração distribuída, gerando solar no ponto de consumo, eu também posso ter uma aplicabilidade ou uma solução armazenando a minha energia também no meu ponto de consumo, tá? E matérias para isso, não vou delegar, porque todos aqui já passaram bastante números, né? E mostra o tanto que isso é emergente aqui no Brasil. E é isso que a gente vem atuando e vem trazendo para vocês. Se eu trazer dados do DECFEC, se você entrar nessa região aqui, a gente tem os dados da ANEEL, o brasileiro hoje, em média, 14 horas sem energia. Se a gente pegar agora, recentemente, São Paulo ficou lá, cidades perto de São Paulo, 7 dias, 8 horas sem energia. A Drogaria Rede São Paulo perdeu lá mais de quase 600 milhões de faturamento, porque falta de energia. Então, de fato, a gente entende que gerar energia é legal, mas se a gente tiver um conceito de aplicabilidade voltado à indústria 4.0, voltado ao armazenamento, com trabalho bem feito, a gente resolve muito sim a questão da geração e também do armazenamento de energia. E se eu partir para as outras concessionárias, outras regiões, eu vou chegar, por exemplo, em situações lá do próprio Mato Grosso, que eu sou bem do Centro-Oeste, trabalhei bem no agronegócio, eu tenho situações de 69 horas sem energia, 69 horas sem fazer a umidade da minha soja, 69 horas sem fazer ali a minha estocagem do grão. Então tudo isso impacta bastante não só na geração, porque só a geração não resolve. Se eu tiver uma mitigação, uma microrede, e eu puder mitigar essas falhas com armazenamento de energia, eu trago mais faturamento, eu trago a minha indústria sem ficar sem operar e principalmente no agronegócio, que a gente tem um produto muito mais eficaz, a gente consegue ter muito mais variedade, principalmente na produção de grãos, né? E é isso que a gente vem trabalhando. E se eu pegar um mapeamento então de sistema isolado, aí gastando diesel, aí eu tenho números que substituem isso aí. Eu tenho já projetos de case realizado, principalmente com microrede, armazenamento e gerador, em diminuir em 22% e 80% aí o gasto de diesel. Se eu pegar o extremo do Mato Grosso ali, principalmente Pontes Lacerda, chegando em Bolívia, eu tenho clientes que gastam aí, acreditem ou não, hoje eu tive uma discussão sobre isso, 500 mil, 600 mil reais em diesel para fazer irrigação. E ainda se discute se o preço da bateria vale a pena. Acho que é essa informação que a gente tem que levar como empresa, principalmente com os integradores, principalmente as pessoas que trabalham no setor elétrico, da questão da facilidade do custo-benefício que a gente já tem hoje com as baterias de armazenamento. Lógico, isso a gente trabalhando sempre também na prevenção e nada mais justo que a 14300, parece que todo mundo ainda não entendeu que ela permite também que a gente possa ter sistema de armazenamento, e isso já é decretado dentro da 14300 na resolução 1000, e a gente já pode, né, de acordo com as leis e as normas, trazer isso de acordo com a portaria 140, principalmente para o consumidor final, comércio, indústria e residência. Então já existe uma portaria, já existe isso, a gente já pode usar isso, a gente já pode pegar isso como o quê? Como solução para o nosso consumidor de energia, e isso é importante que a gente pouco vem trabalhando. Para isso, lógico, os equipamentos têm que estar de acordo com o Inmetro e tem que estar tudo de acordo com a resolução. Pessoal, quando eu fui ligar o primeiro sistema híbrido aqui no Ceará, falaram que eu não aprovaria um sistema híbrido ligado na Enel na concessionária. Não tive nenhuma dificuldade, lógico, um projeto
colocado de forma correta, discutido dentro do setor de geração distribuída e com o setor de transição deles, a gente aprovou o projeto. Vou mostrar um pouquinho disso aqui. Sistema de armazenamento para sistema off-grid, já bateria de lítio. Se eu pegar uma bateria dessa daqui, por exemplo, ela equivale a 4 baterias de chumbo ácido de 200 ampere. Se eu pegar 4 baterias de chumbo ácido de 200 ampere, eu vou pagar mais ou menos R$ 2.500. Vou pagar R$ 10.000 no sistema com 4 baterias de chumbo, numa de lítio dessa eu pago R$ 9.000 e eu tenho a mesma autonomia. É tecnologia que a gente ainda está discutindo se o preço do lítio vale a pena. E acredite ou não, o que a gente tem mais implantado sistema de armazenamento é para residencial e comercial. Faltando do medidor para dentro, né? Ninguém quer ficar sem energia. Outro case aqui, Campos Sales, vocês conhecem aqui perto, uma confecção tinha instalado 69 kW de geração solar, só que lá o problema dele era que ele ficava todo dia 3, 4 horas sem energia. A gente levou 2 baterias de lítio e um sisteminha de armazenamento para ele, resolvemos o problema da queda de energia dele, a produção da confecção dele parou a intermitência no dia a dia. Esse daqui é de Aquiraz aqui, um case aqui que a gente fez também, ajudando as empresas locais aqui. Aqui foram 69 kW, é um grupo A. A gente trabalha tanto com 4 horas de autonomia, todo mundo sabe que o Eusébio Aquiraz tem uma grande falta de energia. A gente colocou autonomia de 4 horas com baterias de lítio e também peak shave, que controla a demanda. Lá ele estourava a demanda naqueles horários de pique. Então eu ganhei 3 fatores aqui. Primeiro, o backup que ele ganhou, peak shave que ele controla a demanda e não está estourando, e a gente está tudo homologado dentro da concessionária com projeto e tudo, tá? Tá aí, o projetinho foi homologado na Enio, que o pessoal tem muito discutido se aprova inversor híbrido. Sim, aprova desde que esteja de acordo com o Inmetro e com a portaria. Basta estar dentro das regulamentações corretas. Tem um videozinho aqui, não vou passar um pouquinho, não sei se passa ele aqui. Isso aqui saiu na Band, esse projeto da Aquiraz ganhou o projeto da ONU, tá? Ganhou um prêmio da ONU, a gente estava disputando com 3 países, e ele foi o custo-benefício, com o solar e com a bateria, ele ficou dentro de um payback aí de 5 anos. Então, a gente estava disputando aí com a África e com outro país que eu não me lembro, e saiu na Band, tá aí a reportagem, foi aqui, inclusive foi na Intersola desse ano, aqui em Fortaleza, que saiu essa matéria da Band, está em rede nacional aí. Então, um projeto que de fato provou que a solução, a segurança energética, ela vem sim já de encontro com a realidade do brasileiro, seja para comércio, residência, para indústria e acredito para as outras patamares aí também, tá bom? Microrrede, a gente tem muito focado nisso, como o professor falou, nessa mitigação, a microrrede a gente acredita muito para a indústria, conectando gerador, sistema solar e outras fontes com bateria, e assim, olhando e verificando qual que é a melhor tarifa a se usar, de acordo com controladores, isso em tempo real. E isso é uma solução que a gente já está trabalhando com as empresas, a gente está divulgando, treinando e capacitando as empresas para que levam essa solução, principalmente para a indústria e para o agronegócio, tá? Passar um pouquinho aqui. Baterias de grande porte também, né? E a gente entende, né? O minuto acabando, eu prometi para o meu amigo que eu ia ter um tempo recorde, né? A gente entende que a grandeza de um projeto está ligada diretamente à grandeza da sua solução, independente se seja comercial, residencial ou industrial. Armazenamento de energia é uma realidade, é uma aplicabilidade e a gente depende que todos se desenvolvam para a gente levar esse mercado à frente. Agradeço a todos, deixar meu Instagram aqui, qualquer coisa a gente está por aí. Beleza? Obrigado. Merivaldo, muitíssimo obrigado. Ele falou um pouco rápido, mas foi eu que pedi realmente. Me ajuda com o tempo. O painel está um pouco curto. Mas, como diretor de geração distribuída no Cid Energia, Marcos e Rogério, o Merivaldo fazia muito sentido a participação dele, porque tinha, né, aplicabilidade já para empresas e ajudando parceiros de geração distribuída a mostrar que é possível, né? Então, e com case aqui no Ceará, né? Esse, por exemplo, você mostrou esse aí do Aquiraz, é sensacional. Então, meu amigo, muito obrigado pela participação, pela palestra, parabéns. E agora nós vamos para a apresentação, registrando aqui a presença que sentou ali do nosso presidente Luiz Carlos Queiroz, sentando aqui para pegar o último palestrante do painel, que é o Rogério da... veio lhe receber, foi Rogério da TBA. Então, meu amigo Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao nosso painel, fique à vontade e faça a sua mágica. Obrigado, obrigado. Bom, primeiramente, como sempre, queria agradecer o Dr. Luiz Carlos por ter nos convidado, o Josi que nos convidou e todo mundo do Cid Energia que está organizando esse evento maravilhoso, tá? É muito legal, é uma honra estar aqui. Bom, meu nome é Rogério Costa, eu sou gerente nacional de vendas da TBA, tá? Nós somos uma empresa multinacional chinesa, já com presença no Brasil há 3 anos, indo para o 4º ano agora, com 3,5 gigawatts AC de projetos solares já ou instalados ou em andamentos no Brasil.
Desses, a gente tem 1.2 GB AC, ou seja, 1.2 GB em projetos sendo instalados aqui no Ceará, tá? Então a gente já tem uma presença muito forte no estado de Ceará. Esperamos aí colocar um pouquinho mais adiante nos próximos meses com um novo projeto de 160 MB, nós já vamos começar a instalar e queremos entrar também com armazenamento, então vamos em frente com a situação, tá? Falando de armazenamento, eu acho que meus amigos já falaram praticamente tudo, mas eu queria entrar hoje no tópico do que efetivamente a gente não começou ainda a colocar os grandes projetos de armazenamento do Brasil de frente. A gente tem hoje, falando diferentemente do meu amigo Merivaldo, que fala do medidor para dentro, a maioria dos grandes projetos que a TBA está envolvida hoje são principalmente o leilão de capacidade, que ele deveria ter acontecido agora em outubro, mas está indo provavelmente para março ou abril do próximo ano, obviamente devido ao lobby que ocorreu. Então a gente vai ter o leilão de capacidade com sistemas de armazenamento ocorrendo em março ou abril do próximo ano, e também muito focado no leilão do sistema isolado. Então a gente olha, como eu sempre digo, do medidor para fora, dos grandes projetos, de projeto de 1 MWh para cima a gente começa a olhar para esses projetos. E a grande questão hoje desses projetos é, por que eles não estão acontecendo se quando a gente fala de baterias, a gente traz todos os benefícios que um sistema de armazenamento pode trazer para o grid. Então você fala assim, sistema de armazenamento de bateria. Eu costumo falar que é uma palavra pobre para efetivamente representar o sistema. Porque quando eu olho para um sistema de armazenamento, eu não trago simplesmente armazenamento de energia. Eu trago suporte ao grid. Próximo slide aqui. Não está voltando. Bom, vamos lá, sem o slide mesmo. Eu trago suporte ao grid, eu trago controle de frequência, eu trago inércia sintética para o sistema. Então a grande discussão é por que nós não estamos trazendo esses projetos hoje que vai efetivamente resolver uma grande questão dos problemas do grid hoje do Brasil para dentro da nossa matriz energética. Hoje, se você olhar efetivamente para os últimos 2 leilões de sistema de transmissão, a gente teve o leilão A1 2024 e temos o leilão do Bipolo. Esses 2 leilões juntos, eles estão aí consumindo aproximadamente 25 a 28 bilhões de reais. E a grande pergunta que eu fico hoje para a EPE, para a ONS, para a própria ANEEL é, por que não pegamos desses 28 bilhões e não disponibilizamos pelo menos 2 ou 1 bilhão que seja para sistemas de armazenamento para efetivamente fazer o que a gente chama de host capacity, né? Aumentar a capacidade de transmissão daquele grid. E aí, efetivamente, resolver uma boa parte dos curtailments que a gente tem hoje em dia. Então, esse desafio é que fica muito evidente para o nosso mercado. Talvez um pouco ali a falta de inovação, um pouco da falta de agressividade no mercado para trazer novas tecnologias para dentro do nosso mercado, que já estão aí, já funcionam. Eu participei de um case real que existe hoje instalado no Brasil, da ISA-CTEP, e ele é um case real de host capacity, ou seja, de aumento de capacidade do nosso fio ali, efetivamente com uma solução muito simples, realizada em 1 ano. Quando hoje, para você fazer uma expansão de grid, você vai precisar de aproximadamente 5 anos. Então fica efetivamente esse desafio hoje do por que investir em novas linhas de transmissão, elas são necessárias, mas uma parte dessa receita pode ser muito bem disponibilizada aí para sistema de armazenamento, que eu consigo colocar de pé em 1 ano e 1 ano e meio, e já começar a resolver aí o problema do curtailment hoje, que é tão discutido, tanto no mundo eólico quanto no mundo solar, tá? Indo adiante, a grande questão é, por que os sistemas de armazenamento hoje se discute tanto que eles são caros? Se você pegar um sistema de armazenamento hoje, na sua origem, preço CIF, ele está saindo entre 120 a 130 dólares sistemas medianos. $1,05 ali ele deveria estar custando aproximadamente R$600 o quilowatt-hora. E como o Vlasix bem disse, está chegando a 1.300 no consumidor final, 1.400. Por quê? Porque a carga tributária fica em 1,92%, ou seja, eu quase dobro os equipamentos simplesmente com carga tributária. Então é isso que está o grande desafio. Primeiro, fazer que o governo invista mais em sistemas e também reduzir a carga tributária. Obviamente temos grandes empresas que também estão investindo na tecnologia do Brasil, e eu falo que quem se decide a fabricar no Brasil tem que ser protegido, porque o cara é vanguardista, o cara é guerreiro, então tem que ser protegido, a gente tem que cuidar disso também, tem que cuidar da nossa indústria que está fazendo aqui, mas também tem que olhar ali para uma reserva de mercado para quem está trazendo de fora para a gente começar a alavancar esse mercado.
E cada dia mais a gente vê que a ideia é ser criativo no mercado de energias renováveis e criativo no mercado de sistema de armazenamento de energia. Quando a gente começou na GD lá atrás, bastava colocar um sistema de pé, colocar no telhado e estava pronto. Hoje o integrador tem que entender de 14300, ele tem que entender se é GD1, se é GD0, se é GD2, para efetivamente colocar um sistema de pé. E o armazenamento não é diferente. Então, quanto mais criativo você for do sistema para a implantação do sistema de armazenamento e sair do lugar comum, você vai ter mais chances de conseguir colocar um projeto de pé. Então, pense o seguinte, aonde eu tenho um sistema hoje no Mercado Livre? Eu posso muito bem, comprando em 5, energia ali, vamos dizer, incentivada a 50%. Eu posso muito bem instalar um sistema de armazenamento para esse cara, trazer ele para a energia convencional, tá? Trazer ele para a energia convencional, onde ele paga menos da energia, e ali na ponta, onde ele teria a energia mais cara, a compensação, eu uso efetivamente o sistema de armazenamento. Então o pessoal fala muitas vezes, quem está no Mercado Livre consumindo i5, sistema de armazenamento não funciona. Funciona se você for criativo na aplicação, e é isso que a gente tem olhado cada dia mais, tá? Meu tempo está acabando rápido. Falando em termos de, até pensando em argumentação, que a gente chama, hoje a grande questão do armazenamento é o ano 0, o ano 1, CAPEX é muito alto. Então, por que não fazer dessa forma, que a gente gosta de brincar, é a famosa estratégia de augmentation, né? Em vez de colocar 100% das minhas baterias no ano 1, eu posso começar com um número menor, por exemplo, esse é um caso que a gente estava considerando para o Chile, em vez de começar com 580, eu começo com 450 MWh e vou fazendo pequenas inserções de bateria ao longo do ano. Esse aqui é um sistema que, olhando ele claramente ali, sem considerar que a gente brincou ali de futurologia, ou seja, não consideramos a redução das baterias, do preço das baterias ao longo do ano, e também não consideramos inserção de novas baterias, a gente partiu do mesmo valor ao longo de todos os anos, você já reduz o CAPEX inicial e você melhora a VPL do projeto em 18%. E quem está aqui com o investidor sabe que melhorar uma VPL em 18% é a diferença entre um projeto funcionar ou não funcionar. Então, cada dia mais, sistema de armazenamento, a gente tem que ter soluções mais inteligentes e mais criativas para se diferenciar da concorrência, e é onde a TBA tem ajudado bastante nessas análises junto com os nossos clientes. Tá? Indo rapidinho, que o meu tempo está acabando, eu vou pular esse ponto, mas é um ponto interessante que a gente sempre fala. Aí voltou. É um ponto interessante que a gente fala, voltando na criatividade. Empilhamento de receitas. Olhando para o sistema de armazenamento, eu não preciso efetivamente receber uma receita só pela energia que eu estou despachando dele. Eu também posso receber uma receita pela uma potência reativa inserida no grid. Então, quando você olha para um gráfico como esse, eu consigo atender 100% de energia ativa, ou seja, energia faturada pela concessionária, e também consigo entregar energia reativa, ou seja, energia que vai ser paga por um sistema auxiliar para mim. Então eu consigo empilhar receitas no sistema de armazenamento, tá? É onde começa a fazer a diferença entre um projeto ficar ou não de pé. Eu não vou falar do sistema isolado, porque eu já perdi meu tempo. E aí, só faltando um pouquinho, falando da TBA, dos nossos produtos para vender um pouquinho peixe, como bom vendedor. Nós hoje temos dois tipos de sistema de armazenamento, tá? Trabalhamos com o sistema modular string, então ele permite uma flexibilidade muito grande, onde você consegue fazer um investimento muito menor no CAPEX do ano 1, e a gente trabalha com o que a gente chama de sistema 100% string, fabricação toda nossa. Nós somos hoje, apenas para evidenciar, uma das maiores empresas de eletrônica do potência do mundo e a maior empresa de transformadores de alta tensão do mundo, tá? Então a gente tem uma gama vasta de investimento de produtos aí. Vou pular. Esse é o nosso rack, ele deu uma pequena deformada, mas ele é um rack de 2,20 por 2,30, com 407 kWh de energia, tá? Que te permite uma flexibilidade muito grande para projetos que vão desde o CNI até projetos que começam ali a trabalhar no large scale, né, no utility scale. E o nosso container, que vai dar uma esticada, mas é um container de 20 pés, de 5,6 MWh. E é isso para terminar no tempo, infelizmente. Esse é o nosso sistema CNI, tá? De 100 kW com 200 kWh. Temos feito muita aplicação, principalmente para a indústria, para a indústria e para sistemas de emergencial com esse sistema. E para terminar no tempo, Hunter, corri aqui, deu certo. Valeu, gente, obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá?
Muito obrigado, Rogério. Excelente apresentação. Para quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está com o tempo corrido também, mas vamos abrir para 2 perguntas. E antes que alguém levante a mão, já vou me antecipar aqui em 2 perguntas que surgiram aqui sobre, por exemplo, na palestra anterior, que o Cito falou sobre a curva do Tuiuiu, né? Curva do pato virou Tuiuiu porque o pescocinho ficou longo. Qual é a real aplicabilidade hoje, né, assim, pensando nos próximos anos, de armazenamento para diminuir esse Tuiuiu virar um pato, né? Diminuir aí um pouquinho esse pescoço. E em termos de grandeza, né, assim, vocês conseguem mensurar um pouco como o sistema de armazenamento conseguiria mitigar esse problema hoje que nós temos? Acho que Marcos, se puder responder, fica à vontade. Valeu. Na verdade, esse animal ele se prolifera pelos setores elétricos do mundo inteiro, né? Os californianos também têm o pato californiano dele. E a situação é sempre um pouco a mesma, tá? A gente tem um achatamento e, em alguns casos, até um afundamento da carga líquida no início da tarde, meio-dia, início da tarde, justamente pela injeção do excedente da GD. Lembrar que a grande maioria dos sistemas de geração distribuída, principalmente os residenciais, elas não têm carga suficiente naqueles horários, então eles jogam o excedente na rede. A GD no Brasil e em muitos outros lugares também tem prioridade de despacho, então não tem como implementar um constraint off para a GD. E eu preciso de uma solução para essa rampa. No caso brasileiro, tem um posicionamento bastante claro do INS, que na maioria dos casos a gente vai ter uma rampa com até 4 horas de duração e com um pico em torno de 40 a 60 gigawatts, mais ou menos. Então, o que eu preciso? Eu preciso, de um lado, uma absorção do excedente, seja um excedente das usinas centralizadas ou futuramente o excedente da GD, e eu preciso despachar esses sistemas para atender essa ponta noturna. Isso é uma aplicação clássica de sistema de armazenamento, tanto descentralizados atrás do medidor via resposta de demanda, ou centralizados, que a gente já vê na Califórnia, a gente já vê no Chile, a gente já vê em outros lugares. Então, realmente, o armazenamento entra lá como uma medida de flexibilidade operacional do sistema elétrico e realmente para nós é uma aplicação clássica. Acho que é isso. Só dando uma complementada, principalmente quando a gente fala do medidor, né, e para diminuir essa curva, que eu acho interessante, chama uma palavrinha que eu gosto de falar de reeducação profissional. Olhando do ponto de vista do que eu posso fazer. Então, se a gente começar a conscientizar a empresa que não é a quantidade de painel de potência, e sim, eu posso diminuir a quantidade de potência e maximizar isso com a potência da bateria. Que aí eu evito essa injeção de energia na rede que hoje já está no GD3 e eu consigo educar o sistema elétrico brasileiro. É fazer um pouco também de todo dia, né? Colocar 10, 20, 40, 70 painéis, de repente eu coloco a metade disso e aumenta a minha potência de bateria e faço essa flexibilização, igual o Roder falou, e a gente consegue já começar a fazer dentro de casa o nosso papel também. Perfeito, acho que ficou muito claro, né? Assim, ou seja, o sistema de armazenamento ele faz sentido para, de fato, diminuir essa curva, né? É algo factível. Alguma pergunta da plateia? Alguém? Perfeito. Alguém consegue levar o microfone até a moça, por favor? Estamos providenciando já. Tá. Então, quando chega o microfone, para a gente não ganhar tempo, eu tenho outra pergunta que a gente já pode fazer, basicamente a última pergunta nossa aqui, né, do palco, sobre... Existe a possibilidade de a gente pensar no modelo Proinfa para armazenamento? Isso faz sentido? É algo que seria de se discutido? Ou o armazenamento vai avançar independente de Proinfa ou não? Qual a visão de vocês para isso? Bom, essa aqui, acho que na visão de fabricante eu posso responder. A gente quer sim o Proinfa, eu acho que é super interessante, principalmente para os fabricantes nacionais, eu acho que tem que ter para os fabricantes nacionais, mas... eu enxergo que muito mais que Proinfa, como eu bato muito na tecla, a gente tem que ter uma política de redução de impostos para os sistemas de armazenamento
gradual, incentivada, aí é uma discutir dia a dia o que a gente vai acontecer. Então, eu defendo muito o Proinfra, embora eu seja representante de uma empresa chinesa, eu sou fã da indústria nacional, então eu defendo muito o Proinfra para a indústria nacional, tem que ter efetivamente, até para a gente ser mais competitivo, mas também tem que vir junto com a redução de uma carga tributária para a gente ali começar a colocar os sistemas primeiros de pé. Tem que ter um pouco da participação do governo ali nos leilões, como foi ali o início da própria eólica e da própria solar, com os leilões a -3 ali em 2007, começando com a eólica, 2009, 2010, começando com a solar. Então os leilões também fazem parte, mas o Proinfra ele é super bem-vindo, principalmente para os nossos fabricantes nacionais. Perfeito, bem respondido. E só complementando muito rapidamente um aspecto, acho que é importante a gente realizar que vários dos serviços mais valiosos que o armazenamento é capaz de fornecer, seja reserva de capacidade, sejam serviços ancilares, são bens públicos. Tá? Ninguém individualmente investe em serviços ancilares, ninguém investe em reserva de capacidade. Então eu preciso de uma política pública para contratar estes serviços. Isso acontece ao redor do mundo inteiro, né? Ou eu tenho, na verdade, duas maneiras de resolver isso. Ou eu tenho um sinal de escassez e de abundância nos preços de energia. Isso, por exemplo, acontece no Chile e na Austrália, e o mercado de fato resolve. Tá? Ou eu tenho contratações desses serviços complementares via políticas públicas adequadas. Então, eu acho que um programa como o Proinfra é excelente, mas ele precisaria ser complementado por essas contratações ou um regime de precificação que vai criar os devidos incentivos. Acho que só mais um ponto, até entrando no tema do Vlasix. Começou e o Vlasix aqui vai longe, cara. Vamos ser bem práticos, porque eu já recebi uma puxada de orelha aqui para a gente poder que a gente sempre pergunta, que eu gosto de colocar, que o público em geral fala, cara, é lindo falar de armazenamento, é lindo falar de tudo, mas o que isso traz de benefício para mim, consumidor final? O Vlasix entrou num tema muito importante. Se você pensar hoje, a conta de consumo de combustível que é paga por todos nós que estamos aqui hoje, ela está em 10 bilhões de reais. 12 já, Vlasix? 12 bilhões de reais hoje em 2024. Tá? Essa conta é paga por todo mundo através da sua conta de energia. Então uma fatia da sua conta de energia vai para a CCC, que é a conta de consumo de combustível, para financiar o sistema isolado, que senão os caras não teriam condições de ter energia lá, porque é muito mais caro. Tá? Então, quando você começa a hibridizar os sistemas isolados e tira o combustível dos sistemas isolados, você também tira a pressão sobre a conta de consumo de combustível. E, efetivamente, a sua conta de energia final também começa a diminuir a partir do momento que você começa a colocar a inserção de maior energia renovável no sistema isolado, e ela tem que vir através da hibridização com sistemas de bateria. Então, a gente muitas vezes olha, mas e para mim? Quando a gente começa a resolver o mecanismo como um todo, ele começa a ser um benefício para todos, porque no final do dia a gente acaba pagando a conta junto. Perfeito. Muito obrigado. Vamos para a pergunta para a gente poder ir para o final do painel. A minha pergunta é sobre a instalação, né, das UFVs, o banco de armazenamento. Qual o número assim, que seria interessante para eu considerar na minha instalação, né? Para ser destinado para armazenar e suprir essa necessidade quando ele estiver off-grid? Acho que pode ser o Merivaldo que estava lá. Perfeito. Eu estou entendendo um pouco sobre a capacidade, o quanto que vale a pena, né? Você já dimensionar um sistema para um off-grid, né? Beleza. Por exemplo, aquele que eu dei exemplo ali, ele tinha ali um ar-condicionado de 12.000 BTUs, uma geladeira de 420 litros, 4 bicos de luz e uma, como se fala, e ali tanquinho de lavar roupa. Ou seja, um consumo diário para ele de 5.400 kW. Com uma bateria eu já consegui ser totalmente viável, porque ele tinha um motorzinho diesel lá, pequeno, a gasolina de 7,5 kW, alguma coisa. Então, assim, a questão é que hoje, praticamente, costumo muito, eu te falei de um pequeno consumo de 5.000 kW, um sisteminha de 6 kW pico de módulo, que já vale a pena, ele já bateu a conta, já desligou aquele geradorzinho dele a gasolina e está feliz da vida, porque a bateria, né, só a garantia dela de 5 anos e mais de 10 anos de vida útil já se paga isso aí. Perfeito. Não sei se eu respondi, mas foi bem objetivo, né? Nossa... Não tem como, não dá para ouvir daqui. Mas acho que
acho que a gente pode fazer, como é algo até bem pontual, né? O Merivaldo vai estar aqui, ele pode, inclusive, finalizar, poder ajudar ela aqui a discutir Pode esse tema. abordar depois, né? Exato. Eu vou pedir só para, bem rápido, cada um a fazer as suas conclusões e a gente poder ir para o final do painel, tá bom? Pode começar, pode ficar à vontade, Marcos. Eu acho que é evidente que o armazenamento ele não pode ser desassociado da modernização do setor elétrico brasileiro. Eu acho que, em outras palavras, eu não posso pensar sobre a modernização deste setor sem levar em consideração o armazenamento. O legal é que é uma tecnologia extremamente versátil, que vai desde o SICF, né, o System of Grid de pequeníssimo porte, até as soluções de grande porte que vão prestando serviços diretamente para a rede. Para que isso de fato possa acontecer, a gente precisa se mobilizar. A gente precisa, de um lado, pedir, reivindicar os ajustes nas políticas públicas e no marco regulatório que são essenciais, mas pelo outro lado a gente também, como profissionais do setor, como empreendedores, precisamos fazer a nossa parte, né, e encarar essas oportunidades de projetos e fazê-lo acontecer. A tecnologia está aqui, o conhecimento está aqui, o business case está ficando cada vez melhor. Aquilo que a gente precisa é uma mobilização em pró dessa tecnologia e em benefício da sociedade como toda. Obrigado, Marcos. Merivaldo. É só agradecer a oportunidade e é isso. Armazenamento de energia é uma realidade e vamos se comunicando e tirando nossas dúvidas no dia a dia aí, que o setor só tem a avançar. Obrigado, Merivaldo. Rogério. Bom, beleza. Primeiramente, agradecer a oportunidade. E acho que é na mesma linha. Primeiramente, hoje a gente tem que entender que o sistema de armazenamento ele é uma realidade. Muito se discutia sobre preço. Hoje os preços são viáveis, tá? Economicamente viáveis. E eu acho que quanto mais inteligente você conseguir fazer a sua solução, mais fácil vai ser você de colocar uns projetos de pé. Então é buscar cada dia mais soluções diferentes que a gente vê que está viável e até para os empreendedores eu acho que é um oceano azul que ainda não está explorado, tá? Que tem uma grande oportunidade aí de projetos e inovações para começar a deslanchar um novo mercado aí no Brasil e andando talvez aí de mão dada com o hidrogênio, tá bom? Obrigado, Rogério. Presidente, vou lhe falar, um desafio fazer um painel desse, que é um tema tão pujante e a bola da vez junto com o hidrogênio em tão pouco tempo. Mas eu acho que, espero que tenha sido agregador, vocês tenham gostado. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela participação de todos que inclusive não estão sentados, mas estão ouvindo. Foi muito bom. E fica aqui nosso agradecimento do Sim de Energia pela participação. Tá bom? Acho que esse é o último da noite, né? Então Sim. fica o convite para amanhã, inclusive reforço o convite para o final do dia. Nós temos a palestra do Amir Klink, que vem calhar aí com o nosso setor, né? Que é hidrogênio, com eólico offshore e alguém que tem uma vivência de mundo gigantesca. Pelo menos eu sou muito curioso para ver essa palestra. Fica o convite para amanhã estarem conosco aqui também mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelas palmas.